Fala galera! Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta pelas águas dos oceanos. É uma área imensa que serve de habitat para incontáveis formas de vida. Desde peixes mais normais, digamos assim, até formas de vida que é difícil descrever. E nesse vídeo estarei mostrando 8 desses seres diferentes que não somos acostumados a ver tão fácil. Mas antes, não esqueçam de conferir se já é inscrito no canal e não esqueçam de deixar um like também, beleza? Então, tudo isso dito, bora pro vídeo! E começamos o vídeo falando da moreia. Morainidae é uma família de peixes angeliformes, conhecidos por moreias ou moreões. Tem distribuição natural nas águas tropicais, subtropicais e temperadas de todos os oceanos, particularmente nas regiões onde existem recifes coralinos. Sendo predadores especializados na caça junto aos fundos e nas fendas das rochas e das formações de corais, apresentam um corpo serpentiforme, e algumas espécies podem atingir até 4 metros de comprimento, embora a média seja de 1,5 m. Essa morfologia serpentiforme permite penetrar em aberturas estreitas e manter uma elevada mobilidade junto ao fundo, fazendo destes animais caçadores eficazes nesse ambiente. A barbatana dorsal inicia-se imediatamente atrás da cabeça, percorrendo todo o dorso e unindo-se à cauda, o que contribui para acentuar o aspecto de serpente desses peixes. Os olhos são comparativamente pequenos em relação à dimensão do animal, sendo que essa característica é compensada pelo olfato, razão pela qual as moreias e moreões dependem do seu sentido de olfato altamente desenvolvido, mantendo-se quietos e ocultos para emboscar suas presas. As mandíbulas são largas, marcando um focinho que sobressai a cabeça. A maioria apresenta grandes dentes que usam para cortar a carne ou agarrar presas que possam ser escorregadias. Existem várias espécies de moreias, desde algumas com cores mais neutras até outras bem coloridas, com cores bastante fortes. Peixe tamboril. Lophius piscatorius é uma espécie de tamboril da família Lophidae, da ordem Lophiformes. Esses peixes vivem nas águas costeiras profundas da plataforma continental e do talude continental do nordeste do Oceano Atlântico, desde o Mar de Barents ao Estreito de Gibraltar, no Mediterrâneo e no Mar Negro. A espécie é objeto de importante pescaria comercial no noroeste da Península Ibérica e no Mar da Irlanda. O tamboril possui a cabeça muito grande, larga, achatada e abatida. O resto do corpo parece ser só um apêndice. A boca larga estende-se por toda a circunferência anterior da cabeça, e ambas as mandíbulas são armadas com faixas de dentes longos e pontiagudos, inclinados para dentro, e que podem ser rebatidos de modo a não oferecer nenhum impedimento a um objeto que deslize em direção a seu estômago, mas capazes de impedir que a presa escape pela boca. O peixe tem longos filamentos ao longo da região mediana da cabeça, que são, na verdade, os 3 primeiros espinhos destacados e modificados da barbatana dorsal anterior. O filamento mais diferenciado é o primeiro, que é o mais longo e termina numa massa bulbosa carnuda, e pode ser movido em todas as direções. Acredita-se que esses peixes atraem outros peixes por meio de sua isca, que depois predam com suas enormes mandíbulas. Embora seja considerado provável que esses peixes menores sejam atraídos dessa forma, experiências mostram que as ações das mandíbulas são automáticas e dependem do contato da presa com o ilício. O estômago desses peixes é expansível e não é incomum que engulam presas do seu próprio tamanho. Peixe-ogro. O peixe-ogro vive nos oceanos Atlântico e Pacífico. Ele é capaz de viver em profundidades que variam entre 500 a 5.000 metros de profundidade. Ele pode chegar a medir até 18 centímetros. Possuindo grandes dentes que impedem que ele feche completamente a sua boca e que serve também para prender suas presas, que são sugadas para dentro da boca sem conseguir escapar. Embora esse animal pode parecer um verdadeiro monstro, na verdade ele é bem pequeno. Ele tem um corpo curto, profundo e com a cabeça e boca grandes. A cabeça contém numerosas cavidades mucosas, separadas por cristas serrilhadas. Essas cavidades são cobertas por pele fina.
O corpo desse peixe é coberto por escamas pequenas e espinhosas. A cor varia de preto ao castanho escuro. Ele tem olhos muito pequenos que são definidos no alto da cabeça. Para compensar a visão relativamente pobre, o peixe-ogro desenvolveu uma linha invulgarmente proeminente lateral, que ajuda a sentir movimento e vibrações a partir da água circundante. Bom, de qualquer forma, a aparência desse peixe ainda é monstruosa. Tubarão-cobra. O tubarão-cobra, ou tubarão-enguia, possui um corpo cilíndrico e alongado e pode medir até 2 metros de comprimento, com as barbatanas dorsal, pélvica e anal colocadas junto à cauda. A cor é sempre escura, com tonalidades que vão do marrom ao preto. Sua cabeça é achatada, como se fosse uma cobra d'água. Esse tubarão tem um focinho muito curto e uma boca alongada de forma terminal, que contém cerca de 300 dentes em forma de tridente. Sem dúvida, o aparato mandibular desse ser tão primitivo indica uma habilidade incomum para devorar. Esta espécie, que era considerada extinta, tem cerca de 2 metros de comprimento e habita águas a partir de 600 metros de profundidade, podendo ser encontrado até a 1.200 metros. O tubarão-cobra é uma das criaturas mais antigas já encontradas vivas nos dias de hoje. Já foram encontrados fósseis deste animal com cerca de 80 milhões de anos. Um exemplar fêmea foi filmado em 24 de janeiro de 2007, numa rara aparição em águas pouco profundas no litoral do Japão. No entanto, o espécime foi encontrado em péssimo estado físico e morreu horas depois de ser capturado. Em 21 de janeiro de 2015, um exemplar foi capturado por um pescador nas águas de Victoria, na Austrália. Em agosto de 2017, um grupo de cientistas capturou acidentalmente uma espécie deste tubarão, medindo 1,5 m, perto de Portimão, em Portugal. O macho estava numa profundidade de mais de 700 metros. Em 14 de novembro do mesmo ano, foi anunciado que o mesmo grupo capturou na mesma região uma outra espécie deste tubarão. Enguia gulper. As enguias gulpers vivem em diversas partes dos mares australianos. Elas vivem entre 300 a 5.000 metros abaixo da superfície, enquanto que no Atlântico Norte podem chegar a mais de 5.000 metros. A enguia gulper é um peixe tipo cobra de aparência estranha. De todas as espécies marinhas, a enguia gulper é muito peculiar e diferente de todas as outras, principalmente por ter pequenos olhos. Esta criatura está inclusa na lista vermelha de espécies em perigos da IUCN, União Internacional de Conservação da Natureza. Sua cor geralmente é preta ou verde escura. A maior característica física da enguia gulper é a sua boca larga. A boca é maior do que todo o restante do seu corpo. Sua boca pontuda pode ser aberta por um largo espaço e pode engolir criaturas maiores do que ela mesma. A enguia pode esticar seu estômago e acumular grandes quantidades de comida. O rabo, estilo chicote, desta enguia é muito grande e utilizado para seu movimento. No fim do rabo há um órgão chamado fofóforo, que produz luz. Os fofóforos produzem um brilho rosa e às vezes flashes vermelhos. A enguia gulper é incapaz de perseguir sua presa, e usar seu brilho faz com que os outros peixes e criaturas sejam atraídos para sua boca. Lula vampira do Bom, é esse nome que você está vendo aí na tela que deram para ela. Bom, esta lula é uma espécie de cefalópode que vive nas águas profundas do Oceano Atlântico e Pacífico. É o único cefalópode conhecido pela ciência capaz de viver em profundidades de 400 a 1.000 metros, numa zona com um mínimo de dissolução de oxigênio. Tem um único filamento retrátil sensível, isolado e bipartido, e tem semelhanças com lula e polvo. A lula vampira, vamos chamar assim, é uma relíquia e a única do seu tipo conhecida. Foi descrita pela primeira vez e erradamente referido como uma espécie de polvo em 1903 pelo zoólogo alemão Carl Huhn, que estudou os cefalópodes. A lula vampiro não excede 30 centímetros de comprimento e normalmente tem cerca de 15 centímetros apenas.
De corpo gelatinoso, dependendo das condições de iluminação, torna-se aveludado, preto, vermelho, roxo ou da cor marrom. Possui uma membrana ligando os 8 tentáculos, cada um dos quais é coberto por fileiras de espinhos moles ou gavinhas. As ventosas aparecem apenas nas extremidades dos tentáculos. O abaulamento dos olhos se mede de cerca de 2,5 cm, sendo transparente e também muda de cor, vermelho ou azul, dependendo da luz. Desse diâmetro de 2,5 cm está entre os maiores alcançados, em proporção ao corpo, claro, entre todos os animais. Então, o que achou dessa lula? Peixe-bolha. O peixe-bolha, ou peixe-gota, é uma espécie de peixe que habita as águas profundas das costas da Austrália e Tasmânia, e raramente é visto por seres humanos. Ele tem a capacidade de suportar a pressão alta dessas profundezas porque seu corpo é realmente uma massa gelatinosa que tem uma densidade pouco menor que a água. Isso dá a capacidade de flutuar sem usar muita energia. Esta relativa falta de músculos não é uma desvantagem, pois ingere matéria comestível que flutua em sua frente. Sua alimentação inclui invertebrados como ciris e penatulácea. Uma característica marcante desse peixe é que ele se senta sobre seus ovos até o momento de eclosão. Além disso, o peixe possui feições que lhe dão um ar de triste e carrancudo. Esse peixe atualmente enfrenta risco de extinção devido à pesca predatória. O peixe-bolha foi eleito em 2013 o peixe mais feio do mundo. Essa iniciativa teve o intuito atribuído de chamar a atenção para espécies ameaçadas. Então, o que você achou desse peixe? Você acha que ele é feio mesmo? Bom, galera, e para finalizar o vídeo, temos o peixe olhos de barril. Os peixes olhos de barril são pequenos peixes do oceano profundo. São encontrados em águas de tropicais a temperadas, dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Esses peixes são nomeados por causa de seus olhos tubulares, em forma de barril, que geralmente são direcionados para cima, para detectar as silhuetas de presas. Normalmente, ele paira quase que imóvel na água, a uma profundidade de cerca de 600 a 800 metros, usando as suas grandes barbatanas para a estabilidade e com os seus olhos apontados para cima. Em condições de pouca luz, assume-se que o peixe detecta as presas pelas suas silhuetas. Diferente do que muitos devem pensar, os olhos do animal, na verdade, são as duas partes verdes dentro do crânio, na área transparente. Os olhos têm forma de barril, que são cobertos por lentes verdes brilhantes que possuem grande mobilidade, podendo apontar para frente ou para cima. Daí a necessidade da cúpula transparente. A boca é pequena e a maior parte do corpo é coberta por escamas grandes que formam uma espécie de blindagem. O peixe-olho de barril foi descoberto em 1939 por Chapman, mas nunca foi fotografado vivo até 2004. Desenhos antigos não mostram a cúpula transparente, já que a mesma é normalmente destruída quando o peixe é trazido das profundezas. É um animal bastante peculiar que intrigou cientistas por muito tempo. Mas e aí, qual desses animais você achou mais estranho? Qual você achou mais diferente? Deixe nos comentários. Estima-se que mais de 80% dos oceanos ainda permanecem inexplorados, porque é uma área muito grande. Aproximadamente 71% da superfície da Terra é coberta por água e cerca de 97% é água salgada. Mas também porque ainda não possuímos tecnologia capaz de enfrentar altas pressões a mais de 11 km de profundidade. Mas então, o que ainda pode existir em meio a toda essa área não explorada dos oceanos? Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos por ficar até aqui e até a próxima!